Vamos lá, boa noite a todos. Vamos iniciar aí a correção. Vamos lá. Cara, falou em processo penal, essa parte aí de polícia, muita atenção ao artigo 6º. Vai. Muita atenção ao artigo 6º do Código de Processo Penal, beleza? O artigo 6º ele fala das diligências que a autoridade policial ela deve fazer logo que tiver conhecimento da prática de um crime, beleza? Então vamos ver aqui quais são as diligências que a autoridade tem que fazer. Averiguar a vida pregressa do indiciado, e se for reincidente, não tem nada a ver se for reincidente, ele vai solicitar a vida pregressa dele, não precisa ser reincidente. Ouvir o ofendido apenas se este apresentar documento de identificação. Não, ele vai ouvir o ofendido, não tem requisitos aqui, condicionantes. Ordenar a identificação do indiciado por exame de DNA, se possível. A identificação datiloscópica, tá? O que a lei fala, identificação datiloscópica. Isso se ele não for civilmente identificado. Aqui, ó. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Dá uma lidinha no artigo 6º do Código de Processo Penal, beleza? A título de revisão. Muito importante o artigo 6º. Aqui, gente, a IBAD ela trouxe a finalidade da investigação criminal. Aqui eu coloquei para vocês, se vocês observarem aí, tem uma notinha de rodapé na questão aí. Olha aí. Qual que é a finalidade imediata da investigação criminal? De imediato, qual que é a finalidade da investigação criminal? Produzir elementos acerca da autoria e da materialidade do crime. Produzindo esses indiciamentos, esse elemento sobre a autoria, sobre a materialidade, se possível, indiciar o investigado. Essa é a finalidade imediata da investigação criminal. A finalidade mediata é o quê? A partir disso, fornecer elementos para o promotor, para o Ministério Público oferecer a denúncia, ou o querelante oferecer a queixa-crime. Beleza? E a finalidade, que a doutrina, alguns doutrinadores chamam, eu estou passando isso porque embaixo cobrou, finalidade remota é a aplicação da lei penal e a garantia, a tutela dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Porque o processo penal, muito além de ser para produzir elementos, para investigar, para punir o acusado, é muito mais uma garantia do cidadão, beleza? O processo penal é uma garantia de que você vai ser investigado de acordo com a lei, sem arbitrariedade, sem tortura, por exemplo, sem ilegalidades. Então, o gabarito aqui, a letra C, ó. A finalidade imediata relaciona o alcance da investigação das provas, das circunstâncias e da autoria das infrações penais para o indiciamento do autor ou dos autores. Beleza? Como é que eu acho que eu... Questão número 3 aí. A equidade, atenção que aí embaixo cobrou aqui, ó. A equidade é uma das fontes secundárias do direito, que preconiza a aplicação da equidade, é isso aqui, ó. Justiça em casos específicos. Quando a lei se mostra às vezes muito injusta, quando o juiz precisa aplicar o direito no caso concreto ali de forma específica, ele ajusta ali.
aplica a justiça no caso concreto. Isso é agir com equidade em casos específicos, permitindo ao juiz adaptar, outra palavra-chave, adaptar a aplicação da lei às peculiaridades do caso concreto, visando alcançar um resultado justo. É o conceito de equidade. A Ibad trouxe aqui de forma bem perfeita. A persecução penal começa por ocasião da investigação policial e se estende, cuidado aqui, até o cumprimento da pena, não, se estende até a sentença condenatória transitada em julgado. Ali encerra a persecução penal. Após a sentença penal condenatória, com o trânsito em julgado, inicia-se a execução penal. Terminou a persecução penal, que é para buscar elementos ali. Persecução penal é o quê? Começa lá na investigação. O Estado vai movimentar a máquina para investigar o cara e, eventualmente, punir o cara. Dizer que ele praticou o crime ou que vai ser absolvido. Essa é a persecução penal. Ela se encerra com a sentença, quando ela transita em julgado. Pulou essa fase, a gente inicia a fase da execução penal. É outra fase. É o que não se confunde com a persecução penal, que vai até a sentença. Tá? A execução penal, o cumprimento da pena, faz parte da execução penal e não da persecução penal. É outra fase já. O inquérito policial é indispensável. Não. Uma característica do inquérito, ele é o quê? Ele é dispensável. Dispensável. O que quer dizer que o inquérito é indispensável? O que significa isso? Que o promotor, a maioria das vezes é o promotor mesmo. O promotor ele pode abrir mão dele se ele tiver outros elementos. Pô. Se tiver um PAD, por exemplo, um procedimento investigatório criminal do próprio Ministério Público, ele pode abrir mão. Não precisa do inquérito. Beleza? Isso quer dizer indispensável. Não confundir dispensável com disponível. O inquérito ele é indisponível. Quer dizer o quê? O delegado não pode arquivar, não pode abrir mão do inquérito e falar assim, eu entendo que não tem crime, eu estou arquivando o inquérito. Não, não pode fazer isso. Então, cuidado com o jogo de palavras. Indispensável, é errado, é dispensável, mas ele é indisponível. Então, o inquérito policial é dispensável, mas pode ser arquivado a qualquer momento conforme o poder discricionário da autoridade policial. Não, gente, cuidado, tá? Delegado não arquiva inquérito policial. Delegado não arquiva inquérito policial. Falso. A lei é fonte primária do direito no sistema jurídico brasileiro. Sim, é a lei que cria crimes, é a lei que é a fonte primária. Beleza? 1 e 4 estão corretas. Letra C. Aqui, gente, ele quer saber qual crime que o delegado pode conceder fiança. Autoridade policial, tá? Não é o juiz, não. Qual que vocês acham? Que a pena é menor. Até 4 anos, a pena máxima até 4 anos, o delegado ele mesmo pode arbitrar. Furto, por exemplo, receptação, com descendência criminal. Peculato, furto, a pena lá em cima, cara. A pena máxima. O peculato, a pena varia de 2 a 12, entendeu? A pena é alta. A pena máxima é alta. Peculato, furto também. É uma espécie de peculato. Tá? A condescendência criminosa, a pena é bem baixinha. A pena máxima é bem abaixo de 4 anos. Então, nesse crime, o delegado ele pode conceder fiança. Acerca do inquérito policial, é correto afirmar que o ofendido não poderá requerer diligências no inquérito. Está errado, por que está errado? E pode. Mas essas diligências, elas ficam o quê? A critério da autoridade policial. Porque outra característica do inquérito é o quê? Discricionariedade. O delegado, ele defere essas diligências se ele entender cabível. Porque o inquérito policial é discricionário.
A autoridade policial mandará arquivar. Gente, esquece, já vimos já. A autoridade policial não arquiva inquérito. Depois de arquivado o inquérito, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas, mesmo se de outras provas tiver notícia, que é o contrário. Se ela tiver notícias de outra prova, a autoridade policial ela vai fazer o quê? Vai sim proceder a novas pesquisas. Tranquilo. O fato de o inquérito estar arquivado não quer dizer que, se houver notícias de outras provas, ela não possa continuar as pesquisas. O inquérito policial pode ser iniciado mesmo sem representação do ofendido, nos casos de ação penal pública condicionada à representação. Ora, se é condicionada à representação, necessita do quê? Da representação do ofendido. Concluído o inquérito, o Ministério Público só poderá devolver à autoridade policial em casos de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Perfeito. Ele não pode devolver o inquérito para o delegado para diligências corriqueiras, diligências normais, beleza? Só diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Letra E. Sobre as características do inquérito, pode-se dizer que ele é... E aí, vamos ver. É o quê? Vocês viram o gabarito lá embaixo ou... Isso aí. Por que ele é inquisitório? Não tem contraditório e ampla defesa aqui. É um procedimento inquisitório, beleza? Ainda não tem um processo judicial. Por isso que o juiz ele não pode condenar alguém exclusivamente com base nos elementos colhidos no inquérito, porque não tem contraditório, beleza? É diferente do processo. A partir do que tem a denúncia, o acusado ele é citado, o processo ele é acusatório, beleza? É acusatório. Tem que dar garantia de contraditório, ampla defesa. O promotor que assume a acusação, o juiz não pode tomar parte do Ministério Público. E ele é informativo. Por que ele é informativo? Porque ele dá elementos para o dono da ação penal entrar na justiça e processar a pessoa. Pode ser o Ministério Público ou a vítima, o ofendido nos crimes de ação penal privada. Letra D, beleza? Então, ó, acusatório esquece, público esquece, contraditório esquece, ele é informativo, mas não é acusatório. Sigiloso ele é também, tá? Sigiloso ele é também. Mas o gabarito é letra D. De novo, ó, artigo 6º do Código de Processo Penal. Então, dei uma lida nesse artigo 6º, tá bom? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, e aí? Em todos os casos, proceder ao exame de corpo de delito? O exame de corpo de delito são nos casos de crimes que deixam vestígios, beleza? Crimes que deixam vestígios. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Isso aqui vai fazer muita diferença para possibilidade de prisão domiciliar, de não se deferia, por exemplo, a prisão preventiva, porque se a pessoa tem filhos, por exemplo, uma mulher com um filho, homem com filho, que seja o único responsável, o Código de Processo Penal permite que a pessoa cumpra a preventiva em casa, beleza? Prender o réu, não, nada a ver, né, gente? Proceder à busca do domicílio, independente de autorização judicial, também não. Determinar que o inspetor de polícia... Não, ele fala para ele mesmo, pô. Autoridade policial que vai se dirigir ao local dos fatos. O inquérito policial, procedimento administrativo disciplinar, procedimento administrativo preliminar, conduzido pelo delegado de polícia, possui as seguintes
Características. Vamos lá. O inquérito ele é indispensável, indispensabilidade? Não, né? Não. Ele é oficialidade. Faltou o I aqui. Oficialidade. Ele é conduzido por um órgão oficial, beleza. Ele é sigiloso? Sim, também, sigiloso. Oficiosidade. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito é iniciado de ofício. Então tem essa característica assim, oficiosidade. Só que ele não é disponível. Olha aqui, ó. Disponibilidade. Não. O delegado não pode arquivar o inquérito. Ele não pode abrir mão do inquérito. Não confunda disponibilidade com a dispensabilidade. Então tá errado aqui, ó. Discricionariedade. Sim, ele é discricionário. Oficialidade. Sim, conduzido por um órgão oficial. Mas aqui, ó, publicidade. Não, é sigilo. Ele é sigiloso, até para garantir o próprio acusado, o próprio investigado. D. Dispensabilidade. Sim. Indiscricionariedade. Na verdade, discricionariedade. Escrito também, ele é escrito. Letra E. Autoritariedade, porque ele é conduzido por uma autoridade pública. Inquisitivo, não tem contraditório em ampla defesa. Indisponibilidade, porque ele não, o delegado não pode arquivar, ele é indisponível, que não se confunde com dispensável. O delegado de polícia, João Maria de Sá, constrange, sob pena de prisão, o advogado Manuel Olegário a depor sobre os fatos confidenciais para a apuração do suposto ilícito cometido por um cliente seu. O doutor Manuel Olegário se recusa e noticia ao Ministério Público quanto à ocorrência de crime de abuso de autoridade. E o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. E aí? Insatisfeito, o doutor Manuel Olegário pode fazer o quê, gente? Oi? Denúncia, letra E? Qual o gabarito aqui, gente? Não, pelo amor de Deus. O particular vai oferecer denúncia como? Ele não oferece denúncia. Ele oferece uma queixa-crime subsidiária da pública. Sempre com o promotor de justiça. Em qualquer crime, cara. Até homicídio. Até homicídio. Ele não oferece a denúncia no prazo legal, ele fica inerte. Inerte. Cuidado aqui, tá? Ele não manda arquivar, não. Ele fica inerte. É paradinho lá. Passou o prazo de oferecer a denúncia, a vítima tem o direito de quê? De entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública, no prazo de 6 meses, que vai ter início quando? Quando se esgota o prazo do promotor de oferecer a denúncia. Letra D, ó. Apresentar queixa-crime no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Beleza? Não, não, porque é um prazo decadencial, cara. São 6 meses. Não intentou no prazo de 6 meses, o que acontece? Decadência. Você perde o direito de oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Só que aqui tem uma peculiaridade. O fato de se permitir a ação penal privada subsidiária da pública não torna o crime de abuso de autoridade de ação penal privada. Ou seja, o Ministério Público ainda pode oferecer denúncia. O Ministério Público ainda pode oferecer denúncia, desde que o fato não esteja prescrito. São prazos completamente diferentes. Num crime de injúria, num crime de calúnia, num crime de difamação, se eu não ofereço a queixa-crime no prazo de 6 meses, o que acontece? Decadência, e eu não posso mais propor a ação penal privada. A ação penal privada. O que acontece? A pena do réu, do suposto réu, é extinta. No caso, há o que acontece, a extinção da punibilidade. Esse é o termo mais correto.
a extinção da punibilidade do réu. O réu fica livre, beleza? Assim como acontece com a prescrição, com a morte, ocorre a extinção da punibilidade. Na ação penal privada subsidiária da pública, ocorre a decadência também, só que não acarreta a extinção da punibilidade. Por que não acarreta a extinção da punibilidade? Vamos ver se vocês entenderam. Porque o crime é de ação penal pública, pô. O crime é de ação penal pública. O que se permite aqui é que o cidadão, a vítima, inicie essa ação, por quê? Porque o Ministério Público foi inerte, beleza? Se o cidadão não entrar com essa ação penal privada subsidiária da pública, o promotor pode, normalmente, entrar com a denúncia, pô, desde que o fato não esteja prescrito. Aí a prescrição, o prazo é bem maior, beleza? Tipo, 4, 5, 6 anos, beleza? Sobre o tema ação penal, assinale a alternativa que, embora não esgote toda a classificação, apresenta classificações corretas das ações penais quanto ao exercício. Vamos lá. Ação penal pública personalíssima. Na verdade, é a ação penal privada personalíssima. Privada. Que é aquela em que só a vítima e mais ninguém pode entrar. Exemplo, o cônjuge enganado. Quando você casa com uma pessoa e esconde um erro essencial sobre a sua pessoa. O cônjuge, tipo assim, você tem uma doença muito grave ou alguma coisa muito grave que você deveria ter falado para o seu cônjuge e você esconde isso dele ou dela. Ela descobrindo esse erro essencial, ela pode anular o casamento. Mas além de anular o casamento, há um crime aqui. Tem um crime no Código Penal sobre isso. Esse crime de ação penal privada, personalíssima. Só a vítima pode entrar. Se ela morre, os descendentes dela não podem entrar. Não pode. Existia outro crime de ação penal privada personalíssima, que era o adultério. Só que o adultério foi revogado, então a gente só tem esse crime só. Mas está lá no artigo 236 do Código Penal. Ação penal privada subsidiária da pública. Não é o contrário, não. É privada subsidiária da pública. B. Ação penal privada personalíssima, comum e subsidiária da pública. Isso aí. Letra B. Gabarito, letra B de bola. Beleza? A C fala ação penal pública, condicionada à requisição e condicionada à reclamação. Não existe isso aqui. Ação penal privada incondicionada, não existe isso. É ação penal privada comum ou exclusiva, subsidiária da pública, personalíssima. Beleza? Considerando a regência legal e a orientação jurisprudencial no que tange à ação penal, assinale a alternativa correta. Correta. Na ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia, para instaurar inquérito, necessita de representação da vítima ou ofendido. Gente, se é incondicionada, não precisa de condições de representação. Após o recebimento da denúncia, a representação se torna irretratável. Gente, cuidado aqui, tá? É após o quê? O oferecimento. É após o oferecimento. Só que aqui tem uma questão. Como a Lei Maria da Penha está no edital, pode acontecer o seguinte, de perguntarem de acordo com a Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha é diferente. Na Lei Maria da Penha, a representação ela é retratável até o recebimento da denúncia, em uma audiência especialmente convocada para esse fim. Então é o seguinte, a vítima, na Lei Maria da Penha, agora ficou bem restrito lá, ficou só o crime de perseguição, porque até ameaça agora virou ação penal pública incondicionada. A vítima no crime da Lei Maria da Penha, ela quer cancelar, ela quer se retratar da representação. O que o juiz tem que fazer aqui? Se não houve o recebimento da denúncia ainda, o que ele vai fazer?
ele vai designar uma audiência para ouvir a vítima e perguntar para ela se é isso mesmo que ela quer, para confirmar se ela realmente quer se retratar, beleza? Essa audiência ele não marca essa audiência do nada. Ele só vai marcar essa audiência se a vítima falar que ela quer se retratar. Se ela não falar nada, o barco toca o barco, segue o processo normalmente. Existia um juiz aí que ele marcava sempre a audiência para confirmar a representação da vítima. Está errado, não pode. Essa audiência é para confirmar a retratação, não a representação. Só vai marcar a audiência se ela quiser se retratar. É para que essa audiência? Para que serve essa audiência? Para ver se ela não está sendo ameaçada pelo cara. Por exemplo, às vezes o cara está ameaçando ela, falando, se retrata lá. Aí o juiz vai olhar na cara dela, vai ver, ela vai estar sozinha com o juiz, ela e o advogado ali, beleza? Aí ele vai perguntar, você quer mesmo se retratar? É para isso que serve essa audiência, na Lei Maria da Penha. Então cuidado para não confundir. Na Lei Maria da Penha, a retratação da representação é cabível até o recebimento da denúncia. Nos processos normais, é até o oferecimento da denúncia. São prazos completamente diferentes, tá? Eu expliquei para vocês isso já. Oferecimento da denúncia, quando o MP protocola a denúncia. O recebimento é o quê? Vai demorar um pouquinho mais. O juiz vai analisar se a denúncia está ok. Estando ok, ele vai e recebe a denúncia, manda citar o acusado, agora acusado, para se defender. Isso que é recebimento. A representação é uma condição específica de procedibilidade. O processo ele só vai se iniciar se tiver a representação. É uma condição específica de procedibilidade. Olha aqui. Olha o que eu falei com vocês da ação penal privada, subsidiária da pública, que não altera a natureza do crime. Tanto que, olha D, na ação penal privada subsidiária da pública, a desídia do querelante autoriza a retomada da ação pelo Ministério Público. Autoriza. A gente estudou lá para a Polícia Penal as hipóteses de perempção. Quando a vítima, por exemplo, na ação penal privada lá, ela não vai à audiência, falta aos atos processuais, o juiz extingue a punibilidade por conta da perempção, o processo é extinto, por causa da desídia dela. Na ação penal privada subsidiária da pública, vai ocorrer a perempção para sair a vítima do processo, como querelante, mas o Ministério Público retoma a ação como parte principal. Beleza? O Ministério Público vai retomar a ação. Desídia é desleixo, não vai no processo, não vai na audiência, deixa o processo parado, aí acontece a perempção, por exemplo. Só que por ser ação penal privada subsidiária da pública, o processo não é extinto. O MP retoma como parte principal. Agora, se fosse uma ação penal privada normal, o processo era extinto. No crime de lesão corporal leve, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a ação penal pública é incondicionada. Tá bom? Incondicionada. Lesão corporal leve, sem ser no âmbito de violência doméstica, é condicionada à representação. Agora, quando sendo violência doméstica familiar contra a mulher, é incondicionada. Porque a Lei Maria da Penha fala que não se aplica a lei dos juizados especiais, que é essa lei que fala que na lesão corporal leve é condicionada à representação. Como a Lei Maria da Penha fala que não se aplica a lei dos juizados, o que a jurisprudência entendeu? Ora, o crime é o que então? Ação penal pública incondicionada. Ela não precisa representar contra o acusado. A polícia tomou conhecimento que o marido bateu na mulher, pode ir lá e prender o cara, instaurar um inquérito policial. Não precisa de representação. O direito processual penal brasileiro admite dois grandes tipos de ação penal, a saber, ação penal pública e ação penal privada. Isso aí. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Perfeito. Não confunda isso aqui com eventual pedido de absolvição do Ministério Público lá no final. Quando ele pede absolvição, ele não está desistindo da ação penal.
Ele está falando o seguinte: ora, a gente teve o processo todo aqui e não conseguimos provas suficientes para condenar o réu. Eu, promotor, como eu sou promotor de justiça, não promotor de acusação, peço a absolvição do réu, do acusado. Tá bom? É possível isso. Ele pedir a absolvição, que não se confunde com ele desistir da ação penal. Desistir da ação penal seria ele abandonar o processo. Pô. Não pode acontecer isso, não pode abandonar o processo. Aí eu te pergunto, o promotor ele pediu a absolvição. O juiz, ele tem que absolver ou ele pode condenar? O órgão ministerial pediu a absolvição. O juiz, ele tem que absolver ou ele pode condenar? Hã? Pode condenar. Pode condenar. A doutrina, tem muita doutrina, principalmente mais garantista, fala que o juiz estaria vinculado ao Ministério Público. Mas o Código de Processo Penal é expresso. O juiz pode condenar o réu, ainda que o promotor, o Ministério Público, peça a absolvição. Tá? Só cuidado com isso, vai que cai na sua prova. Né? O promotor entende que não tem prova suficiente. O juiz pode entender o contrário do promotor. Sim e não. Porque o juiz ele pode produzir provas complementares. Tá bom? O prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, estando o réu preso, será de 5 dias. 5 dias. Contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. Perfeito. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Todas as assertivas estão corretas, letra A. Após receber o inquérito policial finalizado, que apurou a suposta prática de crime de estupro contra a vítima Inês, o Ministério Público deixa escoar o prazo legal em habeas, ou seja, em branco, sem oferecer denúncia. Tampouco requer diligência, ou seja, ele está inerte. Passados mais de 30 dias, Inês, inconformada com a inércia ministerial, decide ajuizar queixa-crime diretamente perante o juiz competente. Com base nessa situação, assinar a alternativa correta. Olha aqui, gente, é cabível ação penal privada subsidiária da pública, desde que esgotado o prazo legal para oferecimento da denúncia, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Se ele entender que, por exemplo, não houve inércia, ele pode repudiar e oferecer denúncia substitutiva. Mas aí é o juiz que vai decidir se vai receber a denúncia do Ministério Público ou se vai receber mesmo a queixa-crime da vítima. É o juiz que vai decidir, beleza? Aí fala que a queixa-crime... Por exemplo, aqui, ó, a queixa-crime é cabível desde que proposta após o prazo legal de 10 dias. Não tem nada disso. É cabível quando esgota o prazo do Ministério Público oferecer denúncia. A C fala que a atuação da ofendida é inválida. E a D fala que só se o MP se manifestar expressamente pela renúncia ao direito de propor ação penal. Não existe renúncia de propor a ação penal. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Ele pode proceder o arquivamento do inquérito policial, mas quando não há o quê? Elementos para denunciar, que não se confunde com desistir. Um promotor de justiça recebe a notícia de um crime de estelionato consumado. O autor é conhecido, a materialidade está comprovada por documentos anexos e a vítima já prestou depoimento. Beleza. Com base nessas informações, o Ministério Público decide oferecer denúncia diretamente ao juízo competente, sem instauração do inquérito policial. E aí, fez certo ou fez errado o promotor de justiça? Certo. Olha a letra C. O Ministério Público poderá oferecer denúncia sem a prévia instauração de inquérito policial,
desde que disponha de elementos suficientes para comprovar materialidade e indícios de autoria. Como eu disse para vocês, o inquérito policial ele é o quê? Dispensável. Dispensável. Ó, e aí? Olha aqui. A, tracinho, é a perda do direito de queixa ou de representação em face da inércia de seu titular durante o prazo legalmente previsto, prazo esse de 6 meses. A decadência é a perda do direito de queixa ou de representação. A partir do conhecimento da prática do delito, a vítima, no caso de ação penal privada, ela tem 6 meses para entrar com a queixa-crime. Beleza? Se ela não entrar, acontece o quê? Decadência. Decadência. Letra A. Gente, dei uma lida na lei de prisão temporária, tá? Lei de prisão temporária. Dá uma lidinha lá, que ela é muito pequena. Quais são, primeiro, os crimes, quais são os crimes que cabem prisão temporária, prazo da prisão temporária. Aqui, nos crimes normais, fora dos crimes hediondos, o prazo da prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, diferente da lei dos crimes hediondos. Em crimes hediondos, o prazo é 30. O prazo da prisão temporária é 30. Então, só cuidado aí, a IBARD já cobrou e pode cobrar de novo, beleza? Ó, aqui os casos de prisão temporária. É cabível prisão temporária no crime de extorsão, pô. Porque furto simples. Homicídio, olha aqui, ó. Culposo, não. Não. É extorsão. Extorsão cabe. Mas a lei de prisão temporária traz um rol de crimes que é cabível à prisão temporária. A extorsão está dentro ali. Vamos lá. Sobre a prisão temporária, assinale a alternativa correta. Correta. Na hipótese de representação do advogado da unidade prisional para decretação de prisão temporária, na verdade, a representação do delegado de polícia. O juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Tem nada a ver, advogado. Imagina, o advogado do presídio. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Caberá prisão temporária quando o indiciado não tiver residência fixa. Beleza? Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, a palavra-chave está aqui, ó, independentemente de nova ordem do juiz, por imediatamente o preso em liberdade. Por quê? O mandado de prisão já vem com prazo. Já vem com prazo, ó, 5 dias. Terminou os 5 dias, liberdade. A não ser que, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária, 5 mais 5, né? Ou a prisão temporária foi o quê? Foi decretada preventiva no lugar, beleza? Não inclui-se o dia do cumprimento. Aqui, gente, olha aqui. Lembra que a gente estudou antes de prazo penal? Lembra? Que é melhor para o réu o quê? Ter o dia do começo contado ou não? Na prisão, por exemplo, o que é melhor para o réu? Contar o dia da prisão ou excluir o dia da prisão do início? Contar. Pela lógica, cara. Inclui-se, na verdade, inclui-se o dia de cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Rapaz, o cara foi preso 11 horas da noite. Vai começar a cumprir ali. O dia começa ali. Beleza? Vai começar ali. O prazo. Aí são 5 dias. Imagina que foi preso hoje. São 9 horas agora, vai dar. 9 horas. Hoje é o quê? Hoje é 22, né? 22. 22, 23, 24, 25, 26, o último dia.
Deu meia-noite para o dia 27, solto. Beleza? Então, gabarito é o quê? D de dado. D de dado. Dentre as prisões cautelares, isto é, aquelas prisões decretadas antes da sentença final condenatória transitada em julgado, destaca-se a prisão preventiva. Nesse sentido, um dos motivos que autoriza a prisão preventiva é, vamos lá, a prática de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quantos anos? 4 anos. 4 anos. Por que superior a 4 anos? Porque até 4 anos, o acusado ele recebe o quê? Uma prisão em regime aberto. Faz sentido você dar uma prisão preventiva para o cara no crime de furto, por exemplo, sendo que se ele for condenado, ele vai receber um regime aberto? Não faz, né? Não faz. Prática de crime culposo, não, é doloso. Crime doloso, beleza? Crime culposo, em regra, não caberia prisão preventiva aqui, não. Por conveniência da instrução criminal. Garantia da ordem pública, beleza? Aplicação da lei penal. Várias possibilidades de prisão preventiva. Garantia da ordem pública, havendo existência de prova do crime, não inexistência da prova do crime. Conveniência da instrução criminal. Artigo, gente, dê uma olhadinha depois, né? 312 do CPP, que fala das hipóteses de prisão preventiva. A prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada e encaminhado a cópia do auto de prisão em flagrante quando o preso não tiver advogado à Defensoria Pública no prazo de 24 horas. Beleza? Mas ao juiz ela é comunicada imediatamente. Imediatamente ao juiz. Vamos lá. Ele quer a correta. O mandado de prisão mencionará a infração penal. Olha aqui, ó, prisão preventiva, hein? E necessariamente a quantidade de pena privativa e de multa, bem como eventual pena pecuniária. Gente, prisão preventiva. Cara, nem condenado foi ainda. Vai colocar lá a quantidade de pena, não faz sentido. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência, tentativa de fuga do preso. Aí já cagou tudo aqui, ó. Dos reincidentes. O que o reincidente tem a ver com o emprego de força? Emprego de força é para o quê? No caso de resistência. No caso, tentativa de fuga, para você prender ali. Agora, o fato de ele ser reincidente, né? A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e em qualquer hora. Ah, eu posso prender o cara então à noite? Posso, gente. Posso. Claro que eu posso. O cara tá na rua. Tá ali, ó, na rua ali, ó, passando ali. Aí a polícia dá aquela blitz não, aquela enquadrada no cara. Aí olha no negócio lá, vê que ele tem mandado de prisão em aberto. Aí fala assim, aqui faz o seguinte, vai para casa lá, espera das 6 horas, espera amanhecer, que aí a gente vai prender você. Gente, a questão da vedação de à noite é o quê? Domicílio. É entrada domiciliar. Se o cara estiver em casa, aí a polícia não pode entrar, não, para cumprir mandado, não. Aí tem que esperar amanhecer. Caso de flagrante. Isso aí. Aí ele pode entrar na casa. Se ele correr na casa de casa, pode entrar nessa casa? Rapaz. Aí tem uma resistência da jurisprudência ali. Aí é porque pode haver fundadas razões de que ele está cometendo flagrante dentro de casa. Beleza? Tem um flagrante ali. Aí a polícia vai e entra. Se tiver fundadas razões de existência de um flagrante. Agora aqui, por exemplo, o cara está na rua, tem um mandado de prisão. A polícia não pode prender? Não, claro que pode. Então, ó, a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e em qualquer hora, sim, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Aí sim.
A D fala que pode ocorrer por ordem verbal do juiz, não. Tem que ter um mandado de prisão. E a E fala que, na ausência do juiz, pode ser lavrado e assinado pelo escrivão. Não, está errado. É o juiz mesmo, é mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária. Tendo em vista a correta classificação, considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, ou seja, flagrante presumido. Presumido. Acaba de cometer a infração penal, ou seja, flagrante próprio. Aqui o flagrante próprio é quem está cometendo ou acaba de cometer. Flagrante próprio. Você vê o cara ali, ele cometeu, está cometendo, flagrante próprio. Agora, é perseguido, logo após, pela autoridade policial, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele autor da infração. Ou seja, flagrante impróprio, porque ele é perseguido logo após, beleza? Agora, se ele é meramente encontrado com instrumentos, papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido, beleza? Flagrante presumido. Aqui é flagrante próprio, aqui é flagrante, aqui é flagrante impróprio, aqui é flagrante presumido, beleza? Flagrante presumido na A. Cadê a caneta? Flagrante presumido na A. Flagrante impróprio na C. Flagrante próprio na B. Flagrante próprio na B. Está cometendo a infração penal, ou seja, flagrante próprio. Flagrante próprio. O flagrante impróprio, aí ó, de novo aí embaixo cobrando, ó, o flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos do CPP, ocorre quando o indivíduo é o quê? É perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. Letra B. No que tange ao Instituto da Prisão em Flagrante, nos moldes do Código de Processo Penal, pode-se afirmar que, olha lá, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Isso aí. O auto de prisão em flagrante é encaminhado em até 24 horas, mas a prisão ela é comunicada imediatamente. Então, cuidado com isso aqui, tá? A prisão é comunicada imediatamente. O auto de prisão em flagrante, o CPP fala que é encaminhado em até 24 horas. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Qualquer do povo deverá... Bem, o que está errado aqui? Qualquer do povo? Poderá. É flagrante facultativo aqui. O flagrante obrigatório é para as autoridades policiais e seus agentes. Beleza? A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Beleza? Não impede, nada a ver. Porque não teve testemunha da infração penal, não vai se lavrar o flagrante? Os próprios condutores vão assinar como testemunha. Nas infrações permanentes, entende-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Sequestro, tráfico de drogas na modalidade guardar, ter em depósito. Enquanto está o depósito ali, o cara está em flagrante, está em flagrante. Ele pode, quando que vai cessar o flagrante? Quando a polícia for ir pegar, aí cessou o flagrante. A prisão de qualquer... Aí, para conectar rapidinho com o tema de processo de direito penal, essa questão do flagrante aqui. Percebeu que... Imagina que o cara está um mês lá, em flagrante, porque ele está com a droga, em depósito. Beleza? Se vier uma alteração legislativa durante esse mês aí, que aumenta a pena do tráfico de drogas, essa alteração legislativa vai se aplicar
ao caso? Vai se aplicar a essa pessoa? Sim. Por quê? Porque ele está cometendo o crime, está em flagrante. Está andando. Vai ter alteração legislativa aqui, ó, por exemplo, ele praticou o crime, ó, está praticando o crime, ó, tá vendo? Quando cessar a permanência aqui, vai se aplicar a legislação, tranquilamente. Permanente. Crime continuado é quando, pelas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, as infrações que se seguem, elas são consideradas como se fosse continuação da primeira. O exemplo é a funcionária que todo dia ela vai lá e furta. Todo dia. Furta lá, pega R$100 do caixa. Ela praticou, em verdade, 30 furtos. Todo mês lá fazendo isso. Só que por razões de política criminal, o Código Penal considera que ela praticou apenas uma infração. Com a pena aumentada. Vai aumentar a pena nesse caso aí. Fala. Segundo o Código de Processo Penal brasileiro, quando o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá ser concluído em até 10 dias. Quando se tratar de investigado em liberdade, o prazo de conclusão das investigações e envio de relatório final do inquérito é de até 30 dias. Então, 10 se estiver preso, 30 se estiver solto. De acordo com o Código de Processo Penal, o acusado tem a prerrogativa e o direito de estar presente à audiência, quando da oitiva das testemunhas de acusação e defesa. A defesa realizada pelo próprio réu, sem participação de um advogado, é definida como... Autodefesa, pô. A autodefesa. A defesa técnica ela é realizada pelo advogado, pô. Olha aqui. Qual defesa ela é renunciável? A defesa técnica ou a autodefesa? Qual defesa o acusado pode abrir mão? Autodefesa, pô. Autodefesa. Claro que não. Não. Do advogado dele, ele pode contratar outro advogado. Você entendeu errado a pergunta. Eu estou falando o seguinte. Pode o acusado não se defender? É essa que é a questão. Ele pode ser processado sem ter um advogado ou sem ter um defensor público? Não, em hipótese alguma. Agora, pode o acusado não se defender sozinho no interrogatório, por exemplo, ficar em silêncio e não fazer a sua autodefesa? Ou não ir à audiência, se contrapor às testemunhas, à vítima? Pode. A autodefesa, ela é renunciável. O que não é renunciável é a defesa por advogado, por defensor público. Beleza? A defesa técnica. O Código de Processo Penal estabelece no artigo 42, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. O referido dispositivo legal retrata o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade. Ela inventou nome, não existe isso. Ou é defesa técnica, ou é autodefesa, beleza? Ela inventa nome. Peremptória é algo que é um prazo que não admite prorrogação, beleza? Ela colocou nome só para confundir. Considerando a situação hipotética de que no curso da ação penal de rito comum ordinário, após recebida a denúncia, mas antes do início da instrução, sobrevém a alteração de legislação processual penal. Nesse caso, é correto afirmar que a alteração, olha aqui, ó, vamos ler de novo. No curso de ação penal, olha aqui, após recebida a denúncia. O juiz recebeu a denúncia, mas antes da instrução, antes da audiência de instrução, que houve testemunha.
Antes da instrução, houve uma alteração da legislação penal. E aí, esse recebimento da denúncia, essas investigações, elas vão ser consideradas anuladas? Não se aplica, tipo assim, vai ter que refazer tudo? Não, por quê? A lei processual penal, ela se aplica de forma imediata. Imediata. Sem prejuízo dos atos que já se passaram, pô. O princípio do tempus regit actum aqui. A lei processual penal é diferente da lei penal. A lei penal, ela não vai retroagir em hipótese alguma, só se for para beneficiar o réu. Um processo já iniciado e tem a pena aumentada, essa pena, o juiz não vai aplicar na sentença lá não, pô. Hipótese alguma. Por quê? Só vai se aplicar para quem praticar crime depois da alteração legislativa. No processo penal, não, é completamente diferente. Já iniciou o processo, iniciou? Ainda não tem audiência. Houve alteração legislativa, o processo já iniciou. Na audiência, vai seguir o quê? Essa nova lei. Por quê? A lei processual penal se aplica de forma imediata. E os atos que se passaram, eles não ficam inválidos porque teve uma alteração legislativa. Não. A lógica do processo penal é diferente do direito penal. Porque aqui a gente não está lidando com aumento de pena, por exemplo, com criação de crime. A gente está lidando com o quê? Por exemplo, número de testemunhas, requisitos para oferecer denúncia, várias coisas que são acessórios ali, beleza? Que não está lidando exatamente com criação de crime, aumento de pena. Então, fala, anulando-se os atos anteriores, não se aplicará, fala que está errado, não se aplicará, aplicar-se-á ao processo em curso. De acordo com o Código de Processo Penal, é possível afirmar que se dará prioridade na realização de exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência contra adolescente. Atenção, o artigo é o artigo 158 do CPP. Quando a infração deixar vestígios, tá vendo que na outra questão falava que em qualquer caso vai ter que fazer exame de corpo de delito? Não. É quando a infração deixar vestígios. Será indispensável o exame de corpo de delito. Direto ou indireto. Ou seja, de forma ali direta, analisando o material, ou por meio de fotografias, por meio de testemunhas ali, que o perito vai poder fazer o exame de corpo de delito. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Não é porque o cara confessou que não, o juiz vai dispensar o exame de corpo de delito. Aí, dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva quais casos que haverá prioridade. Quais casos? Violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Beleza? Ou pessoa com deficiência. Dá uma olhadinha aí no artigo 158 do CPP. 158 do CPP. Beleza? Inácio, policial civil, recebeu uma ordem judicial para realizar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de um de seus investigados. A alternativa correta sobre como Inácio deve proceder nessa situação é o quê? A casa é asilo inviolável do indivíduo, não podendo Inácio penetrar nela sem consentimento do morador. E aí? Tá errado, por quê? Porque tem uma ordem judicial, Tem uma ordem judicial. Como a determinação foi judicial, poderá Inácio penetrar lá ele na casa durante o dia ou à noite. Não, à noite não, pô. À noite não. A casa é asilo inviolável do indivíduo, salvo somente em caso de flagrante, não, por ordem judicial também. Como a determinação foi judicial, Inácio poderá penetrar na casa durante o dia. Perfeito. Letra D.
Aqui, gente, é sobre as testemunhas. Existem algumas testemunhas que não prestam compromisso de dizer a verdade, beleza? Deixa eu pegar o artigo aqui, já que a IBAD cobrou, para vocês darem uma lidinha também. Olha aqui o artigo 208. O que fala o artigo 208? Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203, que é o compromisso de falar a verdade, aos, olha aqui, doentes e deficientes mentais e aos menores de, atenção, ó, 14 anos. 14 anos. Nem as pessoas a que se refere o artigo 206. As pessoas que falam o artigo 206 são quem? Olha aqui. Ascendente, descendente ou afim em linha reta. Quem é o afim em linha reta? Minha sogra, por exemplo. Afim é que não é consanguíneo. Quando você casa com a sua mulher, os parentes dela se tornam seus parentes por afinidade. Cônjuge, ainda que desquitado, termo bem antigo, isso aqui nem se usa mais, nem existe desquite. O irmão e o pai, a mãe ou filho adotivo do acusado. Beleza? Essas pessoas aqui, elas podem, olha aqui, ó, recusar a depor. Recusar a depor. Beleza? Salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de sua circunstância. Às vezes só ela que viu o crime, só ela que vai poder depor. Aí o juiz pode exigir. Mas mesmo assim, nessa situação, mesmo que ela não seja exigível dela depor, o CPP fala o seguinte: não se defere o compromisso de dizer a verdade. Não se colhe o compromisso de dizer a verdade. Beleza? Nesse caso aqui, então, é aos os doentes e deficientes mentais. Aqui, gente, o exame de corpo de delito e outros peritos serão realizados via de regra. Cuidado aqui. Se o perito ele é oficial, o cara é concursado. Basta ele, beleza? Portador de curso superior. Um perito oficial. Agora, se não for perito oficial, o código ele exige 2. Aqui, ó. É o artigo 159 do CPP. O que fala o artigo 159? O exame de corpo de delito e outros peritos serão realizados por perito oficial. Perito oficial. Portador de diploma de curso superior. Agora, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas. Aí não é perito oficial, são pessoas normais. São nomeadas para isso. Portadores de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Beleza? Então, perito oficial, concursado, basta ele. Precisa de 2. Agora, perito não oficial, pessoas legalmente, pessoas idôneas, o CPP exige 2 pessoas idôneas. Beleza? Exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito. Na verdade, o exame de corpo de delito não é aquilo que faz no UPA ali, não é que substitui o exame de corpo de delito. O médico só atesta que a pessoa está lesionada ali. O exame de corpo de delito é muito mais amplo, cara. Muito mais amplo. No homicídio, por exemplo, o perito vai lá e verifica os vestígios ali, analisa o crime. Isso é um exame de corpo de delito, entendeu? Que é realizado por um perito. Também. Tem o IML em vários lugares, pô. Caminhando para o final aqui, gente, indique o meio de prova que dispensa. Gente, cuidado com prescinde, cara. O que é prescindir?
é dispensar. Dispensar. É o contrário, ó, prescindir é o contrário de imprescindir. Prescindível é o contrário de imprescindível. Muita gente erra a questão assim, porque não sabe o que é prescindível, pô. Prescindível é dispensar. Indica o meio de prova que dispensa autorização judicial para a sua produção. Aqui é a gravação ambiental. Eu estou conversando com você e estou com o celular ali gravando. Não precisa de autorização judicial para isso. Gravação ambiental é diferente da captação ambiental. A escuta, em que um terceiro vem aqui escondido, coloca uma escuta aqui, sai, aí a gente está conversando, ele capta toda a nossa conversa. Isso é legal. Ilegal. Beleza? Legal. Outra coisa também, gravação telefônica. A pessoa liga para você e você grava. Você é um dos destinatários da conversa. A gravação ambiental não é ilegal, beleza? Não precisa de autorização judicial. Agora, a interceptação telefônica precisa de autorização judicial, beleza? WhatsApp também, por exemplo, ó, transcrição de dados com de aplicativo de WhatsApp. Para ter acesso ao WhatsApp, precisa também de autorização judicial. Aí o STJ tem uma questão ali, por exemplo, que ele diferenciou o encontro fortuito do aplicativo, encontro fortuito, em que a polícia ele pode olhar ali o celular, o WhatsApp, para verificar, por exemplo, a autoria ali de quem é. Aí é possível. Da prisão em flagrante. O cara a polícia prende em flagrante o cara, aí pega o celular dele, para a polícia olhar o celular do cara, precisa uma ordem judicial. Precisa ir lá no juiz, pedir juiz, autoriza a gente olhar o celular dele aqui. Para finalizar, a última questão aqui, a Lei Maria da Penha, que está no digital também, define como tipos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Uma das características na violência psicológica é a limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outra ação que possa causar prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Em maio de 2019, essa lei passou a vigorar com um artigo acrescido. O texto desse artigo trata do afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, diante do risco existente ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar de seus dependentes. Verificada a existência ou a iminência do risco, o agressor será afastado pela autoridade judicial. Perfeito. Mas não só. Olha aqui. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. É possível o próprio delegado determinar o afastamento, do domicílio, o afastamento do acusado, do agressor do domicílio. O próprio delegado. A lei permite isso. E olha a situação aqui. Pelo próprio policial. Quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Aqui é no termo vulgar da palavra. No momento da denúncia popular que fala. No momento da notícia-crime, beleza? No momento da notícia-crime. Não tem sequer delegado. O próprio policial pode determinar o afastamento do agressor do lar. Isso aqui é para conferir o quê? Maior celeridade à situação de risco da mulher, para ela não morrer, porque às vezes não dá tempo. Mas tudo isso aqui é comunicado ao juiz imediatamente, tá? Tem um prazo, no máximo, tem um prazo aqui que o artigo 12C coloca para comunicar ao juiz. Agora, por alguma pessoa, necessariamente membro da família, na ausência do policial disponível no município, aí não, pô. Aí também já é demais. O familiar vai determinar o afastamento? Qual é o poder de polícia que o familiar tem? Então, letra D. 1, 2 e 3. Ué. Pelo polícia.